Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da FABAPAR, podcast Praxis. E é muito bom estar com você, meu nome é Thiago Vercelino e a gente vai caminhar aqui em mais um podcast. Seja bem-vindo você que está ouvindo a gente pela primeira vez. É um privilégio ter você perto de nós para essa caminhada. Estamos aqui na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, e é muito bom ter você com a gente. Para o nosso podcast hoje, o nosso tema é igreja. Vamos falar um pouquinho sobre modelos de igreja, como estabelecer, vamos ter algumas ideias sobre como uma igreja funciona e como a gente pode desenvolver um ministério numa igreja. Para isso, nós temos dois pastores convidados que têm feito algo muito legal nas suas comunidades. Então, está aqui com a gente. Olá, aqui é o Eliandro Viana, sou aqui da cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Esposo da Carla, pai da Amanda e do Maxwell, e que prazer poder participar desse tempo tão especial. Obrigado pelo convite, viu, Tiagão? Isso, estamos juntos. E também com a gente ali, lá de Indaiatuba. Thiago Mates, sou pastor aqui da Igreja Red, casado com a Nath e pai da Melina, que vai nascer ali pelo mês de julho. Estamos muito felizes com isso e é um prazer estar junto com você aí, Thiago e Leandro. Que legal, pessoal. A gente não estaria falando desse tema se nós não tivéssemos um motivo para falar desse tema, né? Porque se ser igreja ou fazer igreja fosse algo mega e ultra simples, era só abrir lá o Novo Testamento, ver como é que os apóstolos fizeram, como é que eles caminharam e a gente copiar como é que estava lá. Mas o mundo muda, está tudo em constante transformação e eu queria entender um pouquinho de vocês. Talvez Thiago poderia começar, para a gente não ficar se batendo aí quem fala primeiro. Mas como que vocês têm visto a igreja hoje? A leitura que vocês têm feito de igreja hoje? Ok, Thiago, eu vejo a igreja hoje, assim, é difícil falar de forma geral, né? Porque existem tantas igrejas e igrejas fazendo um bom trabalho, igrejas que não têm feito um bom trabalho, então é difícil falar de forma geral, né? Mas o que eu percebo é que muitas igrejas parece que pararam no tempo. Igrejas que ficaram perdidas no passado, né? Igrejas que foram feitas para o passado e que não se comunicam mais com o nosso tempo, não sabem mais falar a língua do nosso tempo e, de certa forma, igrejas que acabam até morrendo porque elas não conseguem alcançar a nova geração, não conseguem falar com o nosso tempo. Então, igrejas que não compreenderam a diferença entre essência e forma. E por causa disso, muitas igrejas acabaram se tornando um clubinho, né? Um clubinho de crentes, um gueto. Igrejas que só se comunicam com cristãos, que falam para cristãos, que colocam o foco somente nos cristãos e esqueceram a grande missão, a grande comissão de falar com os de fora, de fazer discípulos de Jesus, novos discípulos, né? Infelizmente, por se tornarem clubinhos, por terem se perdido no tempo, por não saberem dialogar com a cultura, são igrejas que se tornaram irrelevantes e estão morrendo. Acho que isso é um pouco do que eu vejo. A realidade de fato, é difícil você trabalhar no aspecto geral. Como o Thiago disse, muitas igrejas estão na vanguarda, estão fazendo um trabalho relevante no cumprimento de sua missão. A Igreja de Jesus vai bem, mas a igreja brasileira me parece também que anda um pouco asfixiada com viés ideológico, ainda ancorada em formas antiquadas do século passado, deixando de rever e revisitar
os princípios bíblicos, né, para o dia de hoje. Agora, existe, eu acredito que no nosso país, um grande esforço, eu diria até intuitivo ou orientado pela palavra, de igrejas que estão cumprindo a missão num aspecto contemporâneo, né, sendo uma igreja irresistível, sendo uma igreja atraente, seja uma igreja que não repele, né, uma igreja que de fato sai do gueto e vai para as comunidades, sendo sal da terra, luz do mundo. Mas há muito o que crescermos como igreja, principalmente em função do momento que nós vivemos aí, da pandemia, né? A igreja, o novo normal. Após a travessia dessa pandemia, o que vai ser da igreja brasileira, né? Eu acredito que a pandemia vai sepultar igrejas que já estavam mortas, e a pandemia também vai parir igrejas de vanguarda que já estavam revendo suas formas. A forma é completamente diferente da essência. A gente mantém a essência bíblica da igreja, mas a gente revisita as formas e a praxis da igreja num aspecto contemporâneo, relevante, engajado na sociedade, promovendo transformação. Eu acredito que a pandemia ela vai ser um divisor de águas na história da eclesiologia. Como eu disse, igrejas mortas vão ser sepultadas, porque, de fato, vai ser trágico o retorno. Mas igrejas vivas, igrejas comprometidas com a palavra, elas vão se reinventar nesse tempo, elas vão rever as suas formas e elas vão dar um salto aí, eu acredito nisso, no futuro. Mas a gente tem um pouquinho de amizade, então a gente até sabe um pouquinho de como foi lá atrás, aquilo que cada um de vocês viveram. A gente acompanha o Thiago também pelas redes sociais. Mas o que estava dentro do coração de vocês quando vocês falaram o seguinte: não, chega, eu preciso fazer algo. Eu preciso, de alguma forma, me relacionar melhor com a sociedade dos dias de hoje. Eu preciso fazer uma igreja contemporânea. Eu preciso mostrar um Cristo que salva, mas, ao mesmo tempo, um Cristo atraente. O que veio no coração de vocês? Qual era o sentimento que vocês tinham naquela época? Bom, eu falo aqui, então. Olha, a minha história como igreja, né, o que a gente vive hoje como igreja, tudo começou com um sonho, um chamado que Deus colocou na minha vida, na minha adolescência, quando eu tinha 14 anos. Eu nasci num lar cristão e eu costumo dizer que na minha casa a gente não tinha decoração, a gente tinha Bíblia, porque a Bíblia estava espalhada em todos os cômodos da casa, no meu quarto, no meu armário, no espelho do banheiro, no corredor, na sala, e na cozinha, né, no local de refeições onde eu tomava meu café da manhã. Um versículo gigante em letras garrafais escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu costumo dizer que a palavra, né, como a Bíblia diz, né, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus saltou daquela parede, veio parar no meu coração e me chamando para viver esse ide quando eu tinha 14 anos. Ali eu fui tocado profundamente. Eu nasci num lar, numa família que a Bíblia era tudo, uma igreja que a Bíblia era tudo, era uma igreja muito bíblica. Mas com 14 anos, quando eu recebi meu chamado pastoral, Deus colocou o sonho na minha vida de alcançar os meus amigos. Eu queria levar os meus amigos a Jesus. E a minha primeira ideia foi, bom, eu vou levar eles para a igreja e através da igreja eu alcanço eles. E aí eu dei de cara com uma dificuldade muito grande, porque a minha igreja era uma igreja muito bíblica, mas era uma igreja que não sabia se comunicar com os de fora. Então, quando eu levava meus amigos, infelizmente eles perdiam todo o interesse. Eles não queriam voltar. Foi ali que Deus colocou uma ideia na minha cabeça de começar um trabalho durante a semana com os meus amigos, com a autorização da igreja, da liderança. E eu comecei um trabalho diferente. Eu comecei a compreender ali de fora da igreja, o não cristão, primeiro ele é conquistado relacionalmente. Primeiro você conquista a confiança dele, para então ele abrir o coração e os ouvidos para ouvir o evangelho. Então, eu primeiro, é um lema que nós temos aqui na Rede, né? Conquistar as pessoas relacionalmente, depois conquistá-las teologicamente, né? E
E ali com 14 anos esse trabalho começou a crescer e um amigo um dia virou para mim e falou assim: Thiago, já que você vai ser pastor, o dia que você tiver uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali Deus colocou um sonho na minha vida, o sonho de construir uma igreja planejada para os de fora, uma igreja que se comunicasse com os de fora, uma igreja que não fosse apenas bíblica, mas uma igreja que também fosse contemporânea, né? Então, como a gente tem falado aqui já e batido nisso, uma igreja que fosse biblicamente sadia, mas culturalmente relevante. Uma igreja que tivesse princípios eternos, mas que tivesse métodos atuais. Então, uma igreja que não negociasse a essência, mas que fosse criativa na forma. Esse foi o sonho que Deus colocou na minha vida. E eu fui para o seminário quando eu tinha 17 anos, Palavra da Vida. Foi lá que eu conheci o pastor Ari Veloso e comecei a conhecer essa visão do pastor Ari, pastor André Fontana, que me mentorearam. Fui 11 anos pastor de jovens. Aí essa igreja de Vinhedo me enviou para Indaiatuba em 2012. Nós começamos a Rede. E ali Deus colocou no meu coração que era a hora de colocar em prática aquele sonho que ele tinha colocado na minha adolescência, uma igreja para os de fora. Em 2012, então nós começamos. E foi assim que tudo começou. Legal. E você, Leandro, o que estava martelando no coração para você viver o que você está vivendo hoje? Veja que são histórias parecidas, bem semelhantes. Eu cresci num lar cristão, numa igreja extremamente bíblica, reformada, conservadora, e recebendo princípios, recebendo a palavra, mas num contexto muito repressor, num contexto muito religioso, num contexto muito legalista, né? A gente não podia tocar guitarra, a gente não podia tocar bateria, e a gente recebia o puro evangelho, a gente recebia a palavra de Deus, mas a gente ficava amarrado e a gente tinha vergonha de levar os amiguinhos da escola para a igreja. E lá, desde pequeno, eu tinha esse clamor dentro de mim. E quando o Senhor me chamou também para o ministério ali, para os 15, 16 anos, eu falei: Senhor, eu posso até decidir um dia ir para um seminário e ser pastor, mas eu quero ser diferente, eu não quero fazer mais do mesmo, chovendo molhado. Agora, principalmente, eu via quantos amigos meus que estavam entrando na adolescência estavam saindo da igreja. E aquilo me entristecia muito, me entristecia demais ver os meus amigos se perdendo. Por quê? Porque a igreja não era atraente, ela não capturava o carinho, a atenção, a juventude, né? E ali eu fui... Aí me tornei empresário muito cedo e com 19 anos eu já tinha uma empresa e o Senhor insistia comigo sobre o chamado. E aí fui para o seminário um pouco mais tarde do que o Thiago, mas fui para um seminário e eu escolhi um seminário interdenominacional também, justamente para eu sair da caixa, né? E ali me formei, fui para Guaratinguetá, interior de São Paulo, uma igreja que vivia um momento de renovação, de uma caminhada mais contemporânea. Ali também terminei minha formação, né, a formação prática na vida da igreja, junto com o pastor Valmir, lá da Igreja Nova Vida de Guaratinguetá. E depois vim para o Sul. Né, engajado no sonho de ser uma igreja relevante. Estudei muito missão integral, dei muita palestra para o Brasil todo aí na área de missão integral, engajamento da igreja nas causas da vulnerabilidade social, né? Desenvolvi muitos projetos nessa área, em parceria com grandes organizações do Brasil. E eu achava que o meu ministério ia para essa vertente mais missional, mais de mobilização da igreja para ação social, para projetos de transformação da realidade social. Mas o Senhor me deu uma invertida aí na minha caminhada, e há 8 anos atrás ele me trouxe para Campo Largo, para fazer um processo de sucessão pastoral na PIB aqui de Campo Largo. Na época, pastor Edson fazia um trabalho lindo, uma igreja estava num ritmo já legal de crescimento. E eu vim e falei: meu Deus, eu estou com medo de estragar essa igreja, porque eu tenho uma cabeça bem fora da caixa, e a igreja ainda era extremamente
denominacional, mas havia um clamor no coração da igreja de ganhar a cidade para Cristo. E aquilo foi... Deus nos fez amar essa igreja e colocar em prática o sonho também de uma igreja empreendedora, de uma igreja acolhedora, de uma igreja contemporânea, de uma igreja bíblica saudável, que investe nos relacionamentos comprometidos, saudáveis, uma igreja que empreende, né? Não deixei o viés social. Agora, nessa pandemia, a gente distribuiu 64 toneladas de alimentos aqui na cidade e também na região metropolitana. Então, a gente tem aquele viés da missão integral, do engajamento da igreja para transformar a sociedade. Mas a gente foi vivendo o novo, e a cada passo que a gente dava, um crescimento foi meio assustador, meio surpreendente, e a gente foi lidando com isso, e a gente foi fazendo os ajustes necessários para manter a igreja sempre nos trilhos da palavra, respeitando os princípios batistas também, porque somos batistas, mas vivendo um crescimento extraordinário, deixando o tradicionalismo e mantendo a tradição, desenvolvendo uma igreja vibrante, acolhedora, recebendo pessoas. O católico chega hoje, se sente à vontade, e daqui a pouco ele entrega a vida dele a Jesus. Uma igreja que como o Tiago disse, é uma igreja para quem não gostava de igreja, uma igreja para quem tinha ranço do religioso, do crente, daquele estereótipo evangélico. Então a gente conseguiu, aliás, estamos conseguindo quebrar um pouco disso e ser uma igreja acolhedora, que acolhe as pessoas, faz essa interface com a sociedade através de pequenos grupos, através de vários ministérios que estão presentes na sociedade, que acolhe e apresenta o evangelho simples, puro, né? A gente decidiu ser uma igreja simples também, do ponto de vista da estrutura, para que as pessoas tenham facilidade de chegar, entender a palavra, entregar a vida para Jesus. E uma coisa que fez muita diferença, que é a questão da formação de liderança. Uma igreja ela não continua sendo saudável e bíblica sem um processo intencional, estruturado, de formação de novos líderes. Isso também a gente vem trabalhando isso nos últimos 5 anos e a gente tem visto o resultado muito legal. Hoje eu me sinto feliz de poder fazer parte dessa igreja aqui na cidade, a PIB, de tudo que a gente está vivendo, e eu me sinto realizado naquele sonho que eu tinha lá atrás, quando garoto, né? De ver a juventude vibrando, um culto contemporâneo. A gente tem um culto de jovens aqui muito alegre. Eu olho para aquilo e falo, olha, era isso que eu queria lá atrás, era esse o sonho, ver a juventude tendo alegria e fazendo a opção, não vou para a balada, eu vou para a PIB, eu vou lá, tem uma palavra, tem um louvor, e a pessoa, os jovens se entregam a Cristo, e isso tem vibrado o meu coração. É o sonho que eu tinha lá quando garoto naquela igreja, que eu sou muito grato a Deus, mas que vi muita gente se perdendo por conta da religiosidade, né? Deus dá uns presentes pra gente, né? Então, por exemplo, vivi perto do Eliandro quando ele ainda cuidava dos projetos com relação à missão, né? Participei de projetos como esse, né? Conheci o Tiago quando o Tiago ainda era pastor de jovens, por ouvir o André Fontana em alguns congressos e por ter muitas, mas assim, o coração de vocês gritarem por vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo novo, né? O que vocês estão fazendo? O que é esse novo? Por onde que vocês começaram? Fala para mim aí, Tiago, né? Saiu lá da igreja em Vinhedo, se eu estiver errado, você me... Então, foram para onde, né? Aonde começou? O que vocês têm feito? E acho que é legal também, aonde vocês têm embasado essa construção de igreja de vocês? Bom, vamos lá, Thiago, muito legal. Sim, eu vim de Vinhedo, né? Fui 11 anos pastor de jovens lá, e 27 anos o André Fontana e pastor Ari me enviaram para Indaiatuba para começar uma igreja, e eu me achava completamente despreparado, né? Eu lembro que uma pessoa daqui de Indaiatuba virou para mim e disse: você não é o cara para essa igreja.
E aquilo caiu pesado no meu coração, foi difícil naquele momento, mas hoje eu compreendo que Deus estava usando aquela pessoa para que eu entendesse algo que era muito importante, que de fato eu não era, eu nunca fui, nunca serei o cara da igreja de Jesus, nem aqui, nem em qualquer lugar, e Deus escolhe exatamente os improváveis, né, para mostrar que a glória dele, né, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, né, ele diz que temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, eu não me achava preparado, mas começamos a Red cheio de ideias, né? E foi muito difícil, mas graças a Deus, assim, eu sempre gosto de dizer que tudo que nós vivemos foi Deus. Qual é o segredo, Tiago? O segredo é a bênção de Deus. O segredo é a graça de Deus sobre nós, sem dúvida, tudo parte daí, né? Se eu for explicar a Red, cara, a Red, a gente explica com 3 palavras. A Red é uma igreja bíblica, a Red é uma igreja contemporânea e a Red é uma igreja simples. Bíblica, a gente não precisa nem falar, é tudo parte daí, né? O fundamento que foi colocado aí pelos apóstolos e não pode ser alterado, e nós apresentamos isso. Inclusive, a gente gosta muito de uma frase do Steve Andrews que diz: como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho? Então, o evangelho ofende, e a Red prega o evangelho que ofende, né? Eu costumo dizer que o meu papel no púlpito é ofender as pessoas, e eu faço isso com a palavra de Deus, eu ofendo pessoas, e eu apoio isso. Oi? Deixa eu interromper aí. É interessante que, às vezes, tem um senso comum de que uma igreja que recebe pessoas de fora, uma igreja que está crescendo, ela normalmente não tem uma mensagem de confronto. Parece que o evangelho dá uma enfraquecida. E é interessante ouvir você falar que vocês têm desenvolvido, têm crescido, mas com uma mensagem de pecado, de acusação, de olha o que tem que mudar, né? E muito preconceito, né, cara? Muito preconceito de igreja grande. O pessoal olha para uma igreja que está crescendo e diz: mas é uma porta larga, mas estão abrindo mão dos princípios. E não tem nada disso, né? Eu acho que Jesus passou pela mesma coisa, né? Começaram a julgar ele de amigo de pecadores, né? Então, sempre que eu ouço esse tipo de julgamento, eu falo assim, puxa, acho que a gente está pregando mesmo o evangelho de Jesus, né? Então eu fico contente. Mas esse julgamento existe. E a gente tem que lembrar, né, que o evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia, né? Que o evangelho começa descrevendo e mostrando a verdade que nós somos pecadores, né? E, infelizmente, muitas pessoas esqueceram dessa parte do evangelho, apresentam só o evangelho que é amor. Mas o evangelho não é só amor, o evangelho é verdade também, né? Efésios 4:15, Paulo diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, eu não vou crescer e me tornar como Jesus só vivendo em amor. Eu preciso viver a verdade em amor. Então, nós pregamos a verdade e nós pregamos o amor, né? Essas duas coisas são muito importantes, né? Então, em primeiro lugar, somos uma igreja bíblica. Eu costumo dizer que meu papel no púlpito é ofender as pessoas, né? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, né? Então a Bíblia nos corrige. Ela mostra o que está errado em nossas vidas, né? A versão da NVT fala assim. Então, e nos ensina o caminho que é correto. Então é uma igreja bíblica. Em segundo lugar, uma igreja contemporânea, porque apesar de nós pregarmos esse evangelho, nós procuramos ser uma igreja que em todo o restante acolhe, que é atraente, né? Que a gente chama de irresistível, em cada cantinho, em cada detalhe da igreja, desde o estacionamento até o banheiro da nossa igreja, tudo é planejado com excelência, são ambientes irresistíveis, e eu costumo dizer que a nossa mensagem começa a ser pregada já no estacionamento, né? A gente já está vivendo e cumprindo a nossa missão de levar pessoas a Jesus no estacionamento. Então, todo mundo faz parte dessa missão, e dentro da parte contemporânea, tentando ser bem rápido, a gente fez opções ousadas, né? Nós rompemos com modelos e formatos antigos,
resolvemos criar novos formatos. Então a gente tem estacionamento de primeira vez, a gente tem telão gigante de LED na igreja, a pregação é feita num telão gigante, onde eu apresento a Bíblia de forma contemporânea. O nosso dízimo, a gente não tem momento de dízimos e ofertas na igreja, tudo é feito através de internet, no mundo digital. Nossos membros são criados nessa cultura, inclusive essa foi uma opção ousada que nós fizemos, mas que nós fomos abençoados por ela, que na pandemia nós tivemos o melhor ano da nossa história financeira. A Red não só não caiu, como a Red cresceu muito financeiramente durante a pandemia, por causa da nossa cultura digital, que já tinha sido implantada nos membros. Então, nós repensamos os formatos, né, para esse novo tempo. Então, eu poderia enumerar aqui 500 formatos, né, que a gente decidiu desenvolver, mas que significam que são uma igreja contemporânea. E, por último, igreja bíblica, contemporânea e simples. A Red é uma igreja que rompeu com o modelo de ativismo. Nós não somos uma igreja de eventos, nós somos uma igreja de relacionamentos. Nossa igreja foi baseada naquele livro que se chama Igreja Simples, do Tom Rainer. Nós optamos por uma igreja focada num processo de crescimento espiritual e a gente decidiu focar somente naquilo que traz crescimento espiritual. Então a Red é basicamente culto, pequeno grupo e serviço, né? Todo membro aqui está servindo e existe todo um processo aqui que foi criado em torno de crescimento espiritual. É um processo simples, linguagem simples, uma missão simples, né, para que todos possam viver ela. Tudo muito simples, tudo focado na simplicidade para que nós possamos, de fato, viver a missão. Então é isso, resumindo, já falei muito, é bíblica, contemporânea e simples. Bíblica, contemporânea e simples. Eliandro, qual é o caminho aí que a PIB de Campo Largo tem trilhado, né? Olha, não vai muito longe do que a Red tem desenvolvido e nutrido como cultura da igreja, né? Eu acho que a igreja ela constrói uma cultura, a cultura do reino de Deus, né? Uma cultura de família. A igreja ela é trinitária, Pai, Filho, Espírito Santo, são um exemplo de comunidade para nós. O Pai é o nosso paizão, então a igreja ela é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que buscam o crescimento no discipulado para a glória de Deus Pai. Nossa igreja é uma igreja acolhedora e é uma família para pertencer, não é um lugar para frequentar, né? A gente trabalha muito alguns princípios lá da igreja da cidade, lá do pastor Carlito, que é uma referência aí para nós. E acolhedora, né? O que a Red chama de irresistível, a gente chama de uma igreja acolhedora, uma igreja que as pessoas chegam e elas se sentem abraçadas, acolhidas, com um olhar, com um sorriso, com um carinho. E a gente tem vivido a musicalidade, né? Obviamente a musicalidade ela trilhou um caminho contemporâneo aí nos últimos anos. Uma música contemporânea, uma música que a pessoa entenda, né? O não cristão, é tudo preparado para que um não cristão ele entre na igreja e ele não se sinta perdido ou muito menos constrangido, né? A leveza e a simplicidade, né? No linguajar, na comunicação, né? Em tudo que a gente faz, pensando para que o novo cristão ou visitante ele chegue ali, ele se familiarize rapidamente com o evangelho, e não com o evangeliquez, não com os clichês, né? E não com aqueles jargões e tal. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, para mim é uma planta da igreja. E lá no finalzinho, eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. É uma igreja simpática, uma igreja empática, é uma igreja que a cidade onde a gente anda aqui, a gente conversa com as pessoas numa loja, num ponto de táxi, num Uber, e as pessoas conhecem a igreja e elas têm uma coisa a dizer, é um lugar muito agradável, as pessoas são muito recebidas, são muito bem recebidas ali. E quem dá o crescimento, né, o Thiago vai concordar comigo, é o Senhor. Eu lembro do Christian Schwartz, ele escreveu um livro chamado O Desenvolvimento Natural da Igreja. Tem que concordar agora, hein, Thiago?
Ah, sim, com certeza. A tese do Christian Schwartz é que o Senhor dá o crescimento. Nós, como líderes, precisamos remover os obstáculos ao crescimento. A igreja é um organismo vivo que cresce. A igreja é do Senhor, ele dá o crescimento. Agora, existem muitos obstáculos que a gente foi tirando. Tenho certeza que o Thiago foi tirando na construção do projeto da Rede, né, na criação da cultura de igreja que ele desenvolveu. A gente foi removendo obstáculos e quem está ouvindo a gente precisa olhar para dentro de casa, fazer a lição. Falar, o que tem na minha igreja que está sendo um obstáculo para o crescimento? Pô, não tenha medo de jogar a vaquinha morra abaixo. Tem algumas coisas que atravancam o crescimento e nós precisamos remover os obstáculos e removendo eles, a igreja do Senhor cresce porque ele vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Antes da gente jogar ali para algum passo a passo, né? Provavelmente vocês, na experiência que tiveram, poderiam dizer, né? Ó, vamos por aqui, começa assim, né? Vamos caminhar nesse sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. É comum em igrejas que estão crescendo e se desenvolvendo, igrejas que olham para os de fora, vir aquele papo, né? De que, mas daí o cristão ele não cresce mais, porque ele não tem um ensinamento. A escola bíblica dominical ela está acabando, né? As igrejas em prol do crescimento estão jogando fora a escola bíblica dominical. E modelos mais tradicionais de igreja, eles vão ter essa crise, né? Eles vão ter essa dificuldade. Como que vocês têm vivido isso aí na igreja de vocês? Bom, Tiago, eu acho que o modelo antigo de formação espiritual nas igrejas era um modelo baseado em informação, né? Colocar muito conteúdo, eu vou compartilhar muito conteúdo e eu vou encher as pessoas de conteúdo e assim elas vão crescer na sua fé. Mas a formação espiritual não é feita só com conhecimento e informação. Pelo contrário, né? Às vezes o conhecimento e a informação só produzem orgulho, né? E um tipo de fariseu contemporâneo, né? É o que a gente mais tem por aí, né? Cara, eu acho que o modelo de formação espiritual, a gente precisa compreender isso. Ele é um modelo que passa muito pelo serviço, passa muito pelo relacionamento, né? Quando a gente está falando de crescimento espiritual, não basta ler a Bíblia, né? É preciso se relacionar, é preciso aprender a amar, é preciso aprender a perdoar, é preciso viver na prática isso, né? O que Tiago 1,22 diz, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, a gente tem um modelo de formação espiritual que era baseado nos ouvintes, né? E hoje eu vejo as igrejas contemporâneas convidando as pessoas a também viverem um modelo de praticantes, de colocar a mão na massa, de servirem também, de fazerem parte do todo. E foi isso que Jesus fez com os discípulos, né? Eles aprendiam com Jesus, eles ouviam Jesus, mas eles também tinham que servir, né, a multidão, e eu acredito que isso é uma coisa que precisa mudar em nossas igrejas. E por exemplo, assim, né, falando de EBD, né, que você citou, eu frequentei EBD minha vida inteira, e EBD foi uma excelente sacada, né, do passado, do século XIX, se eu não me engano, e foi um formato criativo que foi criado para alcançar uma cidade, transformar uma cidade, né? Porque era a Revolução Industrial, uma cidade perto de Londres, e aí o pessoal trabalhava de segunda a sábado. E aí o responsável, né, pela ideia criativa, ele entendeu o seguinte: bom, eu quero transformar a minha cidade através da educação. As pessoas não sabem ler, as pessoas não têm educação nenhuma. Então eu vou oferecer uma escola para elas, e o texto base onde a gente vai aprender, onde as pessoas vão aprender a ler, é a Bíblia. Por isso, escola bíblica dominical, porque domingo era o único dia que elas tinham para aprender, e ele queria ensinar, e ele usou a Bíblia para ensinar, e ele criou a escola bíblica dominical. E aí veio o John Wesley, né, do movimento metodista, ele achou aquilo maravilhoso, e ele criou um modelo franquia daquilo, né? Ele saiu escalando aquilo no mundo inteiro, né? Ele saiu criando EBD por todo mundo, e a EBD se tornou um formato contemporâneo do século XIX,
que levava a palavra de Deus, ensinava, educava as pessoas no domingo de manhã. E foi excelente, né? Mas hoje a gente tem que questionar se esse formato é o melhor formato para nós hoje, né? Porque ele é formato. A essência é ensinar a Bíblia. Eu posso ensinar a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Posso ensinar através da internet, posso ensinar presencial. A questão agora é a questão do formato e do modelo, né? Será que esse é o melhor modelo de formação espiritual? Existem outras formas também. Eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Como é que tem sido aí, Leandro? O modelo de discipulado, né, se tornou uma cartilha e se tornou uma sala de aula. E aonde é que Jesus coloca uma cartilha e uma convivência fria em sala de aula para o discipulado? O discipulado é vida, é orgânico. Nós decidimos por uma caminhada simples, orgânica e transformadora. O Thiago falou tudo aí. A nossa escola dominical, ela morreu quando a gente precisava abrir mais um culto no domingo. Hoje a gente já tem 4 cultos aqui, porque o nosso espaço físico não comportava mais. Então a gente, sem crise na consciência, a gente empurrou a escola dominical ladeira abaixo e trabalhamos uma perspectiva de discipulado simples. A gente tem um trilho de treinamento muito simples, de 3 etapas, mas a gente trabalha muito o discipulado relacional, que a Convenção Batista agora tem um discipulado, o relacionamento discipulador. Para mim isso é a base, é o relacionamento que transforma. A gente estava muito baseado na informação, na cartilha, no conhecimento e tinha pouca transformação. Hoje a gente vê o quanto isso é relevante na vida de uma pessoa que chega, entrega a vida para Jesus e em pouco tempo ela está frutificando, né? Acho que dar fruto é uma coisa inerente à jornada cristã. E um cristão estéril é a pior coisa que existe, né? Só recebe, ele não frutifica. Na nossa igreja, nós encorajamos as pessoas a frutificar, né? A pessoa que foi transformada por Jesus, ela já tem um testemunho para dar. Igual o cego. Eu era cego, agora eu vejo. Todas as pessoas têm um testemunho para dar e esse testemunho precisa alcançar as pessoas. E excelência também, né, Thiago? Eu acho que a igreja era muito amadora. Vamos fazer isso. Não sabia comunicar, não se valia dos recursos visuais, né? Nós tínhamos lá o retroprojetor, depois veio o data show e agora os telões de LED. A gente precisa abraçar os recursos visuais, a criatividade e aprender a fazer com excelência. A gente não sabia avaliar, fazia um evento e era um fiasco. A gente falava, mas só veio quem Deus quis. Não, só veio pouca gente. Você não comunicou, você não soube fazer um plano de comunicação da sua conferência, né, da sua programação. Então, a gente aprender a avaliar o que está fazendo, monitorar o que está fazendo, ter indicadores para a gente tomar decisões mais firmes, claro que com a direção de Deus, mas que com elementos que nos dê segurança para tomar decisões e fazer tudo com excelência. As pessoas enxergarem a excelência em tudo o que fazemos. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Eu acho que a igreja ela precisa sair do amadorismo, ela precisa profissionalizar as áreas de gestão, as áreas de comunicação, áreas ministeriais. A igreja precisa trabalhar com a excelência. Pode chamar isso de profissionalismo, eu prefiro chamar de excelência, de qualificação, né? Então, isso são vieses aí que a igreja, naquele modelo mais conservador, ela tinha muita resistência disso. E quando a gente rompe com a resistência, a gente vê o quanto é bom trabalhar numa perspectiva livre, vendo o Espírito de Deus agir no meio da igreja e a gente sendo aí um facilitador para que os obstáculos sejam removidos e a igreja cresça. Pegando o gancho, Eliandro, da sua fala aí sobre o ensino, né? Que a pessoa chega, daí vem o discipulado, tem o trilho e tudo mais. Tenho certeza que por mais que vocês estão vivendo essa diferença no estilo de igreja de vocês, né? Da igreja contemporânea, que dialoga com os dias de hoje, mas tenho certeza que vocês não só pintaram a igreja
de um jeito bonito, deixaram ela atraente e as pessoas começaram a entrar. Com certeza tem um processo, algo que vocês chamam na igreja ou não chamam mais, mas alguma coisa que tem a ver com o evangelismo e missões, né? Como tem sido, Leandro, puxando o gancho aí, o evangelismo e as missões, aí a missão de Deus na igreja aí? Depois o Thiago pode emendar. O primeiro é o conceito de missão e de missões. A igreja terceiriza missões e a igreja sonega a missão, né? Um crente acha que está fazendo missões enviando uma oferta, né? Aliás, um crente acha que está fazendo missão enviando uma oferta para missões. A igreja terceirizou missões e é muito lindo o desafio de transpor o abismo cultural e ir para uma outra nação, pregar o evangelho. Eu acho que isso é lindo. Agora, todos temos uma missão. Então, falar de missão é diferente de falar de missões. Nós cooperamos com missões, nós ajudamos a junta de missões, nós enviamos ofertas, né, para as juntas e para os esforços missionários, mas nós empoderamos cada discípulo para cumprir a sua missão aonde ele está. Isso é o evangelismo. A igreja não pode ter um departamento de evangelismo e de missões. A igreja tem que ser evangelística e missionária no seu dia a dia, né? E é claro que aí a gente abraça ferramentas criativas, né, intencionais, de ir para a rua, de ir para as escolas. Por exemplo, antes da pandemia, a gente estava aí acredito que com 18 células dentro das escolas estaduais. Galerinha, na hora do intervalo, pegava um violão e começava a cantar, alguém já orando, e as células da nossa juventude começaram a se espalhar dentro das escolas estaduais. E você sabe que escola estadual é o Armagedon, o negócio é tenso, Marão. E a juventude com coragem, com ousadia, para chegar lá, para cantar, para orar. O diretor, um dia chegou lá na rodinha que eles estavam lá, eles oraram pelo diretor e abençoaram essa ousadia de falar do amor de Jesus. Isso é extraordinário. Então, quando o discípulo se dá conta de sua missão, a igreja faz missão, a igreja alcança a cidade, né? A gente também tem trabalhado na perspectiva de campos, Tiago, né? A multiplicação de uma igreja em vários lugares, né? Nós plantamos uma igreja em Balsa Nova, que é uma cidade vizinha aqui, nessa perspectiva. Começamos lá com uma célula, hoje já tem lá em torno de 8 ou 9 células, e agora nós, há 4 anos, inauguramos lá um campus da igreja, né, que já tem centenas de pessoas se reunindo, e a gente não plantou uma congregação. Então é um outro paradigma. O pastor Pascoal tem sido um mentor na minha vida nos últimos 2 anos aí, e uma das coisas que as igrejas crescentes, elas têm pensado sobre isso. Você planta uma congregação, daqui a pouco ela se torna independente, e daqui a alguns anos ela não tem força mais para andar. Ela perde recursos, né? Então a gente tem feito também o evangelismo, plantando igrejas, aliás, multiplicando igrejas, né? Uma igreja em vários lugares, com todos os recursos, com todo o aporte, né? Com toda a estrutura de treinamento, de formação, de vida. Então isso também tem sido uma ferramenta para nós aqui. Muito legal essa pergunta aí, Thiago, né, da questão da missão, porque eu acredito que tudo numa igreja começa em torno da missão. Então, eu vejo muitos pastores, eles vêm me perguntar, o que vocês estão fazendo? Como vocês estão fazendo? Parece que os pastores estão sempre em busca dessa receita mágica, né? Uma fórmula, um modelo, né, para copiar. E cada década apresenta um modelo novo, né? Tem o modelo Rick Warren, da Igreja com Propósito, depois tem o modelo MDA, depois tem o modelo Hilson, depois são vários modelos, né? E eu vejo que eles estão sempre muito ligados à forma, né? Ao que ou como. E eu sempre digo que a pergunta não é o que nós fazemos, não é como nós fazemos. A pergunta é por que nós fazemos. Nós começamos no porquê. Tem até um livro do Simon Sinek que fala muito sobre isso. Comece pelo porquê.
E nós começamos pelo porquê. Para nós, o porquê é a missão. E nós construímos a nossa igreja toda e todos os nossos formatos em torno da nossa missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão, esse é um assunto profundo, né? Qual é a missão da igreja? Mas de forma bem óbvia e direta, vamos falar de Mateus 28:20, né? Vão e façam discípulos. Então, a nossa missão como igreja foi olhar para a missão que Jesus nos deu de fazer discípulos, e nós transformamos essa missão no que a gente chama de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Eu lembro que uma vez eu ouvi um dos executivos da Apple, e a Red foi muito construída em torno da mentalidade Apple, Google, né, desse mundo assim, esse novo mundo, nos formatos, né? E ele disse o seguinte: olha, a maior parte das igrejas tem uma missão. Ele disse que a maior parte das empresas tem uma missão tão grande que ninguém consegue entender, nem memorizar, nem praticar. Então nós precisamos de missões mais simples, mais diretas, mais óbvias. E eu decidi criar uma missão muito simples e direta para que as pessoas pudessem viver a missão, decorar a missão, ter a missão no coração e praticar essa missão no seu dia a dia. Então, a Red foi toda construída em detalhes para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Eu sempre digo que essa missão começa no estacionamento. Então, quem está lá no estacionamento, organizando o estacionamento, quem está lá segurando placas de sinalização, quem está lá dando boas-vindas, quem está lá acolhendo pessoas no estacionamento, já está cumprindo a missão. Já está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Começa no estacionamento, passa pela parte de conexão, passa pela sala VIP, e nós construímos um processo de levar as pessoas a esse relacionamento crescente. Então é um processo de discipulado. O discipulado não é só um momento que eu marco um horário com alguém. O discipulado começa quando alguém coloca o pé dentro do nosso espaço ou se aproxima de nós no ambiente de trabalho. Ali já começa o processo, tá? E é um processo contínuo, tá? Então a gente vai ter... O cara chegou no estacionamento de visitante, vai ter um cartão VIP com explicação simples da igreja. Ele vai ter uma sala VIP que ele vai ser recebido, ele vai receber presente, ele vai ter café, vai ter uma pessoa que vai se conectar com ele, que tem todo um processo de pergunta. É tudo muito planejado, né? Ele vai participar de um café da manhã, depois de um outro domingo, que é o passo 1. Depois o passo 2 é o segundo domingo do mês, o passo 3 é o terceiro domingo do mês, o passo 4 é o quarto domingo do mês. Nós decidimos construir uma igreja intuitivamente óbvia. Steve Jobs sempre falou muito sobre isso, que as pessoas... A gente vive num mundo complexo e a gente precisa simplificar. E nós simplificamos esse processo, né? Depois dos 4 passos, tem o pequeno grupo. E aí, no pequeno grupo, nosso pequeno grupo, diferente de outras igrejas, é o nosso formato, é um grupo que é fechado. Por que o nosso grupo é fechado? Ele não é para novos. Ele é fechado porque ali é um ambiente de pastoreio. Então, as pessoas, elas ficam 1 ano e meio a 2 anos num grupo que é orgânico, né? Onde elas vão ser pastoreadas, elas vão ser discipuladas, elas vão compartilhar e partilhar, né? Então, tudo foi construído em torno desse processo de fazer discípulos, né? Então, a igreja toda é um processo de discipulado. Então, discipulado não é só um momento onde eu sento com alguém e abro um livrinho de discipulado. O discipulado começa quando alguém se aproxima da gente ou pisa dentro do nosso espaço, o estacionamento. Ali começa um processo. E todas as etapas da igreja não são apenas etapas, são etapas de um processo de discipulado. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes, como o Eliandro falou, com excelência, né? Porque o nosso Deus é um Deus excelente, né? Ele criou o mundo em Gênesis 1 lá em detalhes. Depois, quando ele construiu o tabernáculo e o templo, o tabernáculo, cada pontinha, cada argola do tabernáculo tinha um significado, né? Estava ligado ao todo, então apontava para Cristo. Então, assim também, cada pontinha, cada argola, cada detalhe da nossa igreja aponta para Cristo. Essa é a ideia. Ouvindo vocês falarem, né, certamente vem à minha cabeça, aí a gente teria papo aqui para ficar o dia inteiro e a galera ia ter que ouvir o podcast na velocidade 3 para terminar num dia só, mas certamente vieram desafios, né? E queria perguntar aí, se vocês tivessem que linkar aí 2 grandes desafios que vocês viveram, 2
pode ser uma experiência, pode ser um conceito, mas 2 coisas que vocês, poxa vida, que difícil de lidar. Dois desafios que vocês viveram nesse sonho que vocês têm de desenvolver a igreja de vocês. Os desafios, eles são parte do dia a dia, né? Primeiro, a formação de uma liderança. Eu acho que quem está ouvindo a gente, seja um pastor, seminarista, irmão, e está interessado em ver a igreja crescendo e com saúde, precisa olhar para a liderança, aprender a formar um líder, aprender a investir intencionalmente na formação de liderança, né? Dar essa pluralidade no colegiado da igreja, na liderança, capacitar pessoas, acreditar nos improváveis. Eu acho que isso aí é um desafio, você olhar para uma pessoa que está chegando e visualizar nela um grande líder, um grande evangelista. Tenho casos, por exemplo, do próprio Maicon, que hoje é seminarista na Fabapar. Ele chegou aqui, se reconciliou com Jesus, ele era de uma igreja pentecostal, e se reconciliou com Jesus, a esposa se converteu, e ele começou uma caminhada com a gente, de relacionamento, de comunhão. Ele participou de um treinamento e ele abriu uma célula na casa dele, lá na cidade de Balsa Nova. E hoje ele é líder do campus lá, hoje ele lidera em torno de quase 200 pessoas, são 180 pessoas lá, e isso em 5 anos, né? Então, o desafio de acreditar no improvável, o desafio de acreditar que Deus colocou pessoas preciosas do seu lado e você precisa investir a sua vida neles. Tomar muito café. Geralmente o pessoal já me conhece, fala, vamos tomar um cafezinho, eles já sabem que eu tenho um alinhamento para fazer, eu tenho algo para compartilhar, ou tenho alguma coisa para trabalhar. Então, acho que é o desafio de formar liderança. E o desafio de lidar com gente, né? Se você não gosta de gente, não sai de casa, fica quietinho. Você tem que amar pessoas, você tem que curtir essa vibe, você tem que lidar, receber o lixo das pessoas e oferecer flores para elas. Oferecer um ambiente terapêutico, de cura, de restauração, onde o poder de Deus está ali, a presença de Deus está ali, a palavra de Deus está ali. E quem vai curar e mudar a vida das pessoas é isso. A presença de Deus, um ambiente sobrenatural, é um ambiente de muita oração. Acho que isso aí é fundamental. Desenvolver um ministério forte de pessoas que têm um compromisso com Deus e oram, e a igreja ser um ambiente cheio da presença de Deus. A palavra de Deus, pregar para transformar vidas e não pregar para levar informação. A gente já falou sobre isso aqui. A galera gosta muito de série, né? Série do Netflix. Desenvolva uma série de pregações. Fala, olha, vamos trabalhar em série, vamos ensinar toda semana, né, um capítulo novo dessa série. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem vivido aqui. Muito legal, a galera curte, a galera desenvolve durante a semana nas células. Isso é muito legal. E uma igreja que não tem medo de empurrar a ladeira abaixo aquilo que está travando seu crescimento. Não tem medo de assumir o seu fracasso. Falar, fizemos isso, foi errado, né? Não tenha medo de reconhecer que errou, que fracassou, que não deu certo. Eu acho que a gente tem que ter humildade para alinhar as coisas, para avaliar e dizer para a gente mesmo, ó, isso aqui não deu certo, foi um fracasso, a gente estava fora da orientação aí do Senhor e a gente fez mal feito. Acho que tem que ter essa humildade, e isso não é fácil. Reconhecer quantas vezes eu reconheci que errei, pedir perdão à minha liderança, à minha igreja, e a gente foi acertando, e a gente foi, vamos aprender com os erros, porque o Senhor é maravilhoso, é bondoso, Ele cuida da gente, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê que, às vezes, que a gente erra, reconhece e assume, ajusta, conserta, o Senhor vem com a graça extraordinária e trabalha transformando isso em bênção. Muito legal o que o Leandro falou, eu concordo com tudo isso. São tantos desafios, né? Quando a gente está, seja cuidando de uma igreja, ou revitalizando, ou implantando, seja o que for,
são muitos desafios, né? E eu quero aproveitar para tentar enumerar outros aí. Eu acho que um dos desafios que todo líder pastor precisa a esse novo tempo que nós estamos vivendo é coragem. E coragem para mudar, coragem para ser diferente, porque quando a gente está falando em mudança, a gente está falando de deixar coisas para trás, né? E nesse momento, esse momento de mudança é um momento de muita perseguição, gente falando mal, gente criticando, e eu acho que todos nós passamos por isso. Eu passei também, né? Gente que não acredita, gente que critica, e é preciso coragem para a gente seguir o chamado que Deus nos deu. Então é muito importante entender qual é o teu chamado, que Deus pediu de você, qual é a visão que Deus está colocando na sua vida. É preciso muita coragem para viver essa visão e não se deixar levar pelo que a multidão fala, ou pelo que outras igrejas fazem, não ficar se comparando com os outros, né? Mas viver a tua identidade, viver o teu chamado e viver para honrar a Deus, né? Não para agradar a multidão. Então, é preciso coragem. Segunda coisa, eu acho que um desafio é aprender a dizer não. Uma das coisas que eu mais fiz na história da IRED, uma história aí de 8, 9 anos, né, foi dizer não. Meu papel, um dos meus maiores papéis na igreja é dizer não. Porque quando a gente começou a igreja, que as pessoas têm muitas ideias sobre a igreja. Eu gosto disso. Eu vivi aquilo na minha outra igreja. E eu digo, pois é, mas não é essa igreja, não é essa a nossa missão, não é esse o nosso porquê. Se você gostava daquilo, volte para sua igreja. Então eu disse muito não. Disse não para o Ministério de Mulheres, eu disse não para o Ministério de Homens, eu disse não para o EBD, eu disse não para muitas pessoas que tinham expectativas, porque nós queríamos construir uma outra igreja, uma igreja simples. Eu tive que ter muita coragem, né? Eu tive que botar muita gente para fora da igreja, mas eu descobri que perder é ganhar. E eu botei para fora 10, 20, 30, 50 pessoas, mas nós ganhamos 3.000, 4.000 pessoas, né? Então, porque nós tínhamos uma missão e eu estava dizendo não pelo prazer de dizer não, mas porque eu já tinha dito sim para outra coisa, eu já tinha dito sim para um outro propósito. E aquela coisa concorria com aquele propósito ou ia na contramão daquela visão. Então, visão mais visão é igual a divisão, né? E eu aprendi a dizer não. Com o tempo, muita gente ficou para trás e muita gente voltou depois pedindo perdão e dizendo, olha, eu quero fazer parte dessa missão, dessa visão, e eu quero contribuir com essa visão. Então, acho que um dos problemas dos pastores, pelo qual nunca chegaram lá, é que eles nunca tiveram coragem para dizer não. Nunca tiveram coragem de tirar alguém do lugar que estava fazendo o trabalho que não deveria fazer daquela maneira, que não estava no lugar certo, simplesmente. Os pastores querem agradar todo mundo, né? Querem manter o seu ministério agradando as pessoas. Então, eu nunca mantive meu ministério tendo como meta agradar pessoas. E eu desagradei muita gente para poder cumprir a missão. E hoje, o reconhecimento vem do resultado que isso trouxe, né? E como vale a pena lutar por isso quando esse é o chamado que Deus deu para você. Então, a minha dica é duas. Coragem para viver o teu chamado e fazer o que precisa ser feito, e coragem para dizer não, né, para aquilo que pode se tornar, na verdade, um obstáculo no cumprimento da missão. Que papo excepcional, maravilhoso. Acho que quem está aí com a gente até agora está extremamente encorajado. Não sei se vai conseguir revolucionar o ambiente onde está, mas a fazer algo com certeza. A inquietação vem, né? Gosto de pensar que grandes transformações nascem de grandes indignações. Com o coração humilde no lugar certo, né? Mas grandes vêm. Se você não estiver incomodado, indignado com alguma coisa, você não vai reagir do jeito que deve a essa coisa, né? E eu quero agradecer muito pastor Eliandro, pastor Tiago, por compartilhar o que vocês têm vivido. Vocês querem compartilhar alguma coisa, falar de algum material que vocês gostariam de deixar? Pode começar aí. Tem muito material, né, Tiago? Acho que você vai encontrar muita literatura boa nessa área de desenvolvimento de igreja. Tem um livro do pastor Pascoal, Crescimento Integral da Igreja, que ele lançou recentemente.
Tem um livro do pastor Carlito também, que é uma igreja família, também um baita livro. Igrejas que prevalecem também, do pastor Carlito. Eu acho que tem muito material bom. Eu acho que você pode aprender com todos, mas lembre-se, não abrace um modelo engessado. Entenda a direção de Deus para a sua realidade, para a cidade onde você está inserido, para a comunidade onde você está inserido. Você pode aproveitar e se valer de todos os modelos, mas construa algo que seja aplicável e que seja dentro e relevante para a sua realidade. Eu acho que muitos fracassam abraçando o modelo engessado, aplicando, né? E não respeita a inteligência das pessoas, acaba violentando a sua pequena comunidade e aí acaba um problema terrível. Então, tem muita coisa boa. Eu acredito que a galera está antenada hoje, tem muita coisa boa escrita aí pela internet também, acho que vale a pena. Bom, e o menos é mais, lembre-se disso, né? O menos é mais. Não adianta você ficar enchendo de coisa, enchendo de programação. Eu acho que você corre riscos também nisso daí. Busque a excelência, tenha humildade, muita coragem. Você vai levar muita pancada. Se você quer desenvolver um ministério relevante, seja corajoso, não seja mimado, não seja mimimi. Você tenha a tenacidade de entender a visão de Deus e sofrer as perdas. Você ouviu o Thiago agora há pouco dizendo, são perdas. Muita gente vai ficar para trás. Não tente agradar todo mundo e não seja refém do seu sustento pastoral ou do seu status. Se você se tornar refém disso, você está lascado, como diz a galera. Então, é isso. Eu oro para que Deus abençoe poderosamente sua vida, para que você possa ter aquela paixão, aquela alegria. Me lembro, 2019 foi um ano que nós batizamos aí 226 pessoas no ano, e para mim foi uma das maiores realizações da minha vida, ver vidas sendo transformadas, se rendendo a Cristo, confessando a Cristo, sendo batizado no Filho do Espírito Santo. Para mim foi um momento maravilhoso e a gente está perseguindo isso, cumprir essa missão. E eu estimo que você, se está ouvindo a gente até agora, é porque você tem um compromisso e você quer fazer diferença, e eu creio que esse é um grande passo. Tá bom? Um abraço, obrigado, Thiago, obrigado aos dois Thiagos aí, Thiago Matos também, obrigado pelo prazer de conhecê-lo, e Deus abençoe a todos, e tamo junto. Bom, eu quero deixar uma palavra de encorajamento aos pastores e líderes que estão nos ouvindo, seja quem for. É um texto bíblico que tem falado muito comigo, com a nossa equipe e com a nossa igreja. Se encontra lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, diz: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebe? Bom, esse foi um texto de Isaías aí para o povo de Israel, né, que estava lá na Babilônia, no exílio, muito desanimado, muito distante de Deus, questionando a Deus, duvidando de Deus, acusando a Deus. E Deus traz para eles uma visão novamente de quem Ele é, quem eles são, e qual é o plano maravilhoso que Ele tem para a vida deles. Ele diz, olha, esqueçam tudo que vocês ouviram falar sobre o passado, de mar vermelho abrindo, de grandes milagres, porque eu estou para fazer algo novo, algo maravilhoso. Eu acredito que nós também, como hoje povo de Deus, eu acredito que estamos vivendo um novo ciclo. A igreja pós-quarentena é uma nova igreja, né? Uma igreja nova para um novo mundo, um novo tempo. A mesma igreja de Jesus, né? Na sua essência, mas uma igreja com novos desafios e uma igreja com um potencial muito maior, né? Que pode ir muito além. Então, eu acredito que Deus pode fazer coisas grandiosas na sua igreja. Deus quer nos usar nesse novo tempo. Eu acredito que Jesus está voltando. Se não somos a última geração, talvez uma das últimas, né? Paulo gostava de viver nessa iminência de Cristo, chamando de os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias, somos as últimas gerações, e eu acredito que Deus quer fazer coisas grandes, né? E eu quero lembrar também Efésios 3:20,
Deus é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja o poder e a glória para todo sempre. Então, gente, amplie sua visão de quem é o nosso Deus. Ele é um Deus que é capaz de ele é poderoso, né? E capaz de fazer infinitamente mais. Amplie sua visão de quem você é, porque Deus nos usa como agentes nessa obra e o seu poder está em nós. Mesmo o poder que ressuscitou Cristo é o poder que atua através de nós e pode fazer coisas grandiosas para a glória dele. Então, meu desafio é: sejam fortes e corajosos para seguir adiante, porque eu acredito que nós, como igreja, vamos viver um grande momento, a Igreja de Jesus no Brasil e no mundo, né? A pandemia foi um desafio, mas a pandemia também foi uma bênção, e eu creio que Deus pode realizar coisas novas a partir daqui. Que Deus abençoe todos. Obrigado por esse tempo, Tiago e Eliandro. Muito legal ouvir o Eliandro também, tudo que Deus está fazendo aí. Eu fiquei muito animado também. E obrigado por essa oportunidade. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu, se você gostou, compartilha aí com quem você acha que seria legal ouvir esse conteúdo. Se você tá com a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá o joinha pra gente, compartilha, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. Se você está no Spotify, não esqueça de você seguir e se inscrever, seguir o nosso perfil no Spotify. Isso é bastante importante pra gente. E compartilhe esse conteúdo com quem você conseguir, para que todo mundo possa ser abençoado. Se você quiser mais conteúdo sobre essas igrejas, vocês podem procurar elas na internet, no Google, no Instagram, tá bom? Igreja Red, Igreja Redenção, lá em Indaiatuba, e a PIB de Campo Largo. Você vai encontrar ali também no Instagram o site dessas igrejas, tudo que você precisar, e vai procurar o contato também, se você quiser conversar com um desses pastores, levar eles na igreja de vocês, alguma coisa assim, tá bom? É isso aí, Deus abençoe. Muito obrigado e até mais.